degraus que a gente Sim. aprende. Mas se a gente fosse falar sobre o plano de Deus, Alan, assim, o que você imagina quando a gente fala sobre esse assunto, plano de Deus? Plano de Deus? Bom, eu lembro da história de Jonas, né? A história de Jonas é bacana. Deus planejou para ele uma trajetória que ele tinha que pregar pro pessoal lá em Nínive, falar do amor de Deus para aquela cidade que estava precisando tanto. Mas ele não entendeu isso. Jonas mesmo não entendeu isso, né? Mas era o plano de Deus para ele. E ele, em alguns momentos, até tentou se desviar daquilo que Deus tinha planejado para ele. Se jogou no mar achando que ia conseguir fugir ali, né? O pessoal jogou ele para fora do barco ali. E mesmo assim a baleia veio, engoliu e levou ele para onde Deus tinha planejado. Então, quando Deus tem um plano na sua vida, pode acontecer qualquer coisa. Mas é certo que o que Deus planejou vai acontecer. E assim, ó, a história de Jonas para mim é tão interessante. Eu estava falando com a minha sobrinha um tempo atrás sobre a história de Jonas. Ela até pregou sobre isso, a Yasmin. Que a gente sempre olha Jonas como um covarde fugindo da responsabilidade, sim, né? Sim. Eu disse assim, ó, se você pegar os trechos da história de Jonas, se você reparar bem, aquele cara foi o cara mais corajoso que talvez existiu na Bíblia. Aí ela perguntou, mas por quê? Não entendi. Por que ele é corajoso? Ó, pega as nuances da história de Jonas e o plano de Deus. Deus primeiro fala para ele, vai para um lugar e ele vai para outro. Para outro. Primeiro lugar, ele está enfrentando quem? Deus. E ele era um profeta. Ele acreditava em Deus? Sim. Como que ele vai contra? Isso é uma atitude covarde? Não. Não. Em primeiro lugar, só no começo da história já mostra para mim que ele não é um covarde. Ele teve muito peito pra Muito fazer o que ele peito, para ele falar assim, não vou. Você tá mandando eu ir para cá. Ele não fez aquele negócio assim, tipo, fingiu que às vezes a gente faz com Deus, né? Deus fala no nosso ouvido, a gente finge que não escuta. A gente finge Ou que... entende, mas fala assim, tá, eu entendi, mas não vou fazer agora, não. Enrola, sabe? Ele não fez isso. Ele falou assim, não, deixa para lá. Não, ele foi pro lado oposto. Ele manda para um lugar e ele vai para outro. Tipo, dizendo assim, eu não só não vou fazer a tua vontade, os teus planos, mas eu vou ao contrário, mostrar para você que eu não quero fazer. E ele vai ao contrário. Aí começa a trajetória dele inteira, né? E aí ele entra dentro do barco, resumindo a história, ele entra dentro de um barco e o barco começa a naufragar ali, né? Por ventos e tempestade. O que Jonas estava fazendo? Dormindo. O único personagem que dorme na circunstância como essa, quem é? Jesus. Não, Jesus. Jesus, sim. Depois, sim. É o único que dorme, fora Jonas, o único que dorme depois. Numa tempestade, Jesus calma. Ele dorme. No entanto, quando o barco tá... E assim, não era uma tempestade, que os caras estavam orando pros deuses dele, estavam jogando coisas para fora do barco e ele dormindo. Tava fazendo um monte de coisa. Aí o que acontece? Aí eles vão lá embaixo e falam, tem um cara lá embaixo lá que ele não tá orando pro Deus dele. Só pode ser ele. Aí ele desce lá embaixo. Quem é você? Sou o Jonas. Poxa, você não tá vendo? Ora pro seu Deus aí, tenta orar pro seu Deus para ver se muda alguma coisa aqui, que a gente já tá orando e tal, né? A história narra isso. E aí o que ele faz? Faz o seguinte, não, imagina a cena. Um barco quase afundando. A tempestade devia ser violenta. Pra tá assustando, porque assim, naquela época a viagem era uma viagem de barco, então aquele balanço que você sente no barco, uma chuvinha, uma onda mais forte, era algo normal. Então se eles estavam ali já agoniados, assustados, é porque o negócio era orando, feio né? mesmo. Jogando as coisas para fora. O barco devia estar para virar. Imagina a tempestade. E aí Jonas, de uma forma assim, parece, aí não dá para saber, né, porque tá escrito, mas de uma forma tranquila ele fala assim, já sei, me joga para fora do barco que tudo vai se acalmar. Você acha que isso é uma atitude de covarde? Não. No meio da tormenta... Cara, eu estaria morrendo de medo, ser igual eles. Ele não fala assim, fala o seguinte... Se dentro do barco tava essa tribulação... Então, imagina, e você tinha um lugar para ficar, imagina jogar na água. Pra fora. Então você vê que assim, você vai olhar dentro da história de Jonas, você não vê ele sendo covarde. Sim, isso é verdade. Vê ele acreditando, aceitando quando ele está na baleia, né? Que ele reconhece Deus. Talvez ali depois de 3 dias, pode ser que ele tenha sentido medo da circunstância, mas não era um cara covarde. Sim. Né? Não mostra isso, né? Ele entende o plano de Deus, ele só não quer fazer. Que é diferente. Exato. E às vezes Deus trabalha assim na nossa vida, né? Sim.
Deus trabalha alguns planos na nossa vida que às vezes a gente não quer fazer. Não é porque a gente não entendeu o que é ele. A gente até sabe, mas não quer. Sabe, a história de Jonas é muito interessante por isso, né? Sim. E